Eu escrevi esse artigo, vou gravar um vídeo daqui a pouco. Eu estou mandando um recado aqui, o povo não come propaganda. Por quê? Por que esse artigo? Porque hoje eu li os jornais, as manchetes dos jornais, como eu faço toda manhã, e é muito interessante porque você tem manchetes isoladas. E é preciso você ter uma leitura global para você entender. Por isso que eu escrevo aqui que as manchetes dos jornais da manhã, de hoje, só fazem sentido quando combinadas. O Globo diz que a informalidade no país se mantém alta porque os salários com carteira assinada são baixos demais. Olha só que interessante. O Estadão, por sua vez, diz que as empresas brasileiras enfrentam dívida alta e dificuldades de caixa. Lembrando que 2024 fechou com recorde em recuperações judiciais, tá? Na prática, o problema está num governo que onera o empregador, que vê o empresário como um vilão da sociedade, e que é isso, né? Quanto mais impostos, menores os salários, é óbvio. Maior a informalidade. Menos empreendedores, menos investimento, menos emprego, menos arrecadação, menos investimento, menos prosperidade, gente. Não é por acaso que a informalidade é maior, mais de 50%, nos estados do Norte e Nordeste. Foco principal dos auxílios do governo, como o Bolsa Família. Quanto mais bolsas, menos formalidade, menos gente procurando emprego, aliás. Por isso a fantasia de que o Brasil vive pleno emprego. É apenas uma fantasia, um jogo de números, uma jogada de marketing. Por isso o governo Lula investe tanto em publicidade. Segundo a Folha, a manchete da Folha de hoje, esses contratos devem alcançar a assustadora cifra de 3,5 bilhões. É muita incompetência travestida de entrega e nada disso já adianta, pois a realidade do preço dos alimentos na gôndola do mercado desfaz qualquer ilusão. As pesquisas sobre a popularidade de Lula apenas confirmam o óbvio. O povo não come propaganda. Então, assim, eu devolvo a bola para o nosso economista aqui, Ari, e depois quero te ouvir também, Carol. Isso é muito sério, mas muito sério e vem há muito tempo. Essa questão do emprego, por que do emprego informal? Porque a quantidade de jovens, principalmente jovens, hoje o Uber que me trouxe aqui, estava explicando exatamente o que ele fazia, ele é um exemplo. Não aceito mais o emprego formal. Porque o emprego formal é caríssimo para quem trabalha. Porque você imagina que é o empregador, que é o empresário que está pagando? Não. Quem está pagando é o preço do produto e o confisco salarial. O confisco salarial hoje, de uma carteira assinada, é quase 50%, é em torno de 50% do custo do empregado. Ou seja, o empregado que custa 10 mil a uma empresa, que recebe um confisco de governo de 5 mil mais ou menos. Eu tenho uma conta bem feita, mas o valor não tem erro de 5% nisso. Então, dos 10 mil de custo do produto, que vai na conta do supermercado, porque esse custo do salário vai na gôndola do supermercado, custa no preço do ovo, custa no preço do café, custa no sapato, na roupa, na gasolina. Todo esse custo de salário vai para isso, que é pago pelo consumidor. 50% desse custo o governo confisca, vai para o governo. Então, o que acontece? O rapaz que me trouxe hoje aqui, ele é motorista de Uber, ele lava carro, ele faz entregas, inclusive é enfermeiro. Tem que me mostrar a carteira de formação como enfermeiro. Tem 5 atividades. Se ele fosse, ele não conseguiria sustentar a sua família se não fosse isso. E como ele, tem milhões no Brasil. Porque o brasileiro é muito produtivo e muito criativo. As pessoas gostam de falar mal, porque o brasileiro não faz isso, o brasileiro é vagabundo, o brasileiro... Mentira! O brasileiro, ele é criativo. Então nós hoje temos uma massa de trabalhadores formalizados na carteira assinada, que na verdade estão ganhando menos do que aqueles que estão na informalidade. Dizem que com mais segurança. Errado, não é segurança. Porque a dívida que eles estão, que o governo deixa a eles, como previdência, se nós fizermos um cálculo simples atuarial, e eu tenho esse cálculo também feito, é impagável. Por quê? Nós não aguentamos mais pagar impostos. O Brasil é um dos países que mais cobra impostos da sua produção.
Porque o imposto ele sai da produção. A produção de todo mundo, da produção da faxineira. A faxineira produz, pensem que não. Produz tanto quanto o trabalhador tratorista na lavoura. Então, ninguém... Olha a diferença que nós temos dos americanos. Nós chegamos a pagar 34% da nossa produção em impostos. Os americanos que pagam uma barbaridade pagam na ordem de 26%. E o Trump está com um programa de diminuir isso para 21%. Então, como é que nós vamos competir no mercado global com esta desvalorização do nosso produto que vai para quê? Para o governo. Para o governo gastar em quê? Pagar a quem não trabalha. Pagar a quem não está produzindo. Ah, mas a pessoa que está no Bolsa Família merece porque ela não tem condições de se sustentar. Concordo? Não vou discutir o mérito do atendimento. Eu só vou dizer que ele não tem que existir. Essa pessoa, nós temos que criar uma sociedade capaz de se autossustentar. Sustentável. Todo mundo não fala em sustentável, economia sustentável. Economia sustentável é assim. Outro detalhe, precisamos produzir melhor, investir mais. Ótimo. Sabe quanto nós poupamos no Brasil? 17% do PIB. Sabe quanto poupam os chineses? Mais de 40%. Então eles têm muito mais capacidade de investir na produtividade dos seus setores de produção 2, 3 vezes mais que o Brasil. Quando é que nós vamos alcançar uma produtividade, um desenvolvimento chinês? Da nossa forma, nunca. E mais um detalhe. Quando nós pagamos, quando o empresário vai pegar um dinheiro para aumentar o capital da sua empresa, botar uma máquina nova, encontrar mais empregos, botar trabalho, ele paga uma taxa de juros da ordem de 15%. Para isso, este investimento dele tem que se pagar em 5 anos. Sabe quanto acontece lá fora? 3%. Ele tem que pagar esse investimento em quanto? Em 30 anos, 25, 30 anos. Ou seja, aqui nós temos que ter uma rentabilidade muito maior. É impossível. O que acontece? Como disse o Rubens Omedo, o empresário para de investir. O governo vai investir? Não, o governo não investe, o governo gasta. Então o que nós temos hoje? Um PIB cresceu 3,5%. Cresceu de quê? De endividamento, nos endividamos, de impostos e de inflação. Crescimento mentiroso, é mentira, nós não estamos tendo nada. Quando o presidente da República vai e diz que eu fiz isso, eu dei aquilo, qualquer coisa a partir dessa frase não é verdade, porque um presidente da República é uma autoridade, o Estado não faz nada, não dá nada. Quem faz é o trabalhador, é aquele monte de gente que acorda às 4 da manhã, pega uma fila, um ônibus, vai trabalhar para qualquer coisa que seja. Nós estamos jogando o futuro fora. Se nós não repensarmos o Brasil e repensarmos bem, valorizando o quê? Valorizando o produto, o trabalho, o lucro, a responsabilidade. Lucro é importante. Pergunte a qualquer pessoa, a esse motorista de Uber se ele trabalha, se não é para ganhar dinheiro, é para ganhar dinheiro. Da mesma forma como o dono do banco trabalha para ganhar dinheiro. A diferença entre um e outro, nenhuma. É só o volume de capital que um administra e o outro. Então, nós temos que repensar o nosso. E nós todos. Solução tem? Lógico que tem. Nós chegamos aqui e bem. Chegamos aqui com uma sociedade estável. Os nossos conflitos são baixíssimos. Isso que consta que a gente tem, racismo para cá, racismo, é conversa fiada, não serve nem para estimular desfile de escola de samba. Então, nós temos um país, nós temos um Brasil, nós temos que ter recursos naturais, nós temos. Vamos fazer um programa de médio e longo prazo. 30 anos, ótimo. Eu sou testemunha, 30 anos passa rapidíssimo. É amanhã.
Vamos mudando aos poucos, mexendo na legislação trabalhista, mexendo na liberdade, principalmente, numa única e exclusiva palavra, liberdade. Liberdade de opinião, liberdade de expressão, liberdade de trabalho, liberdade de empreender. Este é o caminho.